Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a segunda parte do nosso curso de macroeconomia, onde nós vamos tornar nosso modelo mais sofisticado. Antes, o que a gente tinha feito? A gente tinha estudado o modelo de oferta agregada e de demanda agregada, e a gente tinha visto as políticas que eram praticadas. A gente poderia praticar uma política monetária ou uma política fiscal. O que era uma política monetária? A política monetária visava uma modificação nessa igualdade entre oferta e demanda por moeda. Geralmente, a política monetária ela era uma política monetária ativa, ou seja, ela visava uma variação da oferta de moeda, né? Quase sempre essa variação da oferta de moeda era positiva, ou seja, variação maior do que zero. Mas aqui a gente tem um exemplo de uma política monetária passiva. O que está acontecendo aqui? Aqui? Eu tenho inicialmente essa oferta de moeda e esse nível de preços, e aí depois de um tempo o que acontece? O nível de preço se altera e a oferta de moedas permanece inalterada, né? O que está acontecendo aqui? O nível de preço sobe, a oferta de moeda permanece inalterada, então quando o nível de preço sobe, o que acontece? Essa fração aqui, ela vai cair, né? A gente pegar aqui, ó. Essa fração aqui, ela cai, né? Com relação a M0 sobre P0. E o que acontece se o nível de preço continuar subindo? Olha aqui, P2 está subindo cada vez mais com relação a P1. Então, mais uma vez, o que acontece? Essa fração aqui vai ser uma fração que vai ser menor do que M0 sobre P1, que por sua vez também é menor do que M0 sobre P0. Então, quando o nível de preços aumenta, o que está acontecendo aqui? E o que acontece com a oferta de moeda? Fixa, né? A oferta de moeda aqui, ó, ela segue inalterada. Então, a fração como um todo, ela vai cair. Basicamente, a gente chama isso de política monetária passiva. Por que passiva? Porque o nível de preços está se alterando e o que acontece com a política monetária que a gente pratica não sai do canto, permanece no mesmo lugar. Então, quais são os efeitos de uma política monetária passiva? Aqui a gente tem a curva IS, que representa o equilíbrio no mercado de bens, está aqui em amarelinho, né? Aqui a curva IS em amarelinho. Aqui a gente tem a curva LM inicial, que também está em amarelinho, só para mostrar que, no início, onde é essa igualdade entre S e LM? É aqui no ponto C, né? O que está acontecendo no ponto C? A gente tem a igualdade entre S e LM. Então, inicialmente, o produto está nesse ponto inicial, Y0, taxa de juros R0. E aí o que acontece? O nível de preço sobe. O nível de preço sobe para P1. Nível de preço subindo para P1, eu tenho isso aqui, ó. Nível de preços P1, variação é maior do que zero, então, como está no denominador, então essa fração diminui. Isso equivale a esse deslocamento da curva LM, de M0 P0 para um LM. Esse LM aqui é o quê? LM M0 P1, que é à esquerda e acima de M0 P0. Então, eu tenho esse deslocamento aqui, que é propiciado pelo aumento do nível de preços, já que a política monetária, a oferta de moeda, não se altera, então eu saio do ponto C e vou para o ponto B. O que é o ponto B? É a minha nova política monetária, que é a política monetária passiva, porque o nível de preço está subindo e a oferta de moeda está no mesmo patamar. E aí, o que acontece? O que acontece é que a política fiscal não se altera, né? O que acontece se
o nível de preços continuar subindo. O nível de preços continua subindo. Eu tenho agora M0 sobre P2, está aqui, mais um deslocamento da curva LM para cima e para a esquerda. Essa variação de P2 faz com que a curva LM se desloque para cima e para a esquerda, então eu saio do ponto B e vou para o ponto A. O que é o ponto A? Essa taxa de juros e esse produto da economia. Então, o que foi que aconteceu? O governo não alterou em nenhum momento a sua oferta de moeda, a estável oferta de moeda, mas o fato do nível de preços estar aumentando e a oferta de moeda não está se alterando, está fazendo com que haja uma política monetária passiva. É como se o governo tivesse diminuindo moeda da economia. Ele está diminuindo moeda da economia? Não. A de moeda da economia está igual, só que com o nível de preços aumentando, significa o quê? Essa mesma quantidade de moeda compra agora menos produtos, compra menos bens e serviços. Então, a política monetária está sendo uma política monetária passiva que está equivalendo ao processo de contração, uma política monetária contracionista. Quando a gente fala em política monetária contracionista, é por quê? Porque a quantidade de moeda não está acompanhando a subida do nível de preço. Então, essa mesma quantidade de moeda agora compra menos bens e serviços. Significa o quê? O produto está caindo e a taxa de juros está subindo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem que o modelo oferta agregada, demanda agregada, ele vai dizer o quê? Ele vai mostrar uma coisa que o modelo SLM não mostrava. Aqui é o modelo SLM, né? LM, yes. Yes não está se mexendo, só está tendo modificação da LM. Aqui eu tenho diferentes equilíbrios no ponto A, quando o nível de preço é P0, no ponto B, quando o nível de preço vai para P1, e no ponto C, quando o nível de preço vai para P2. Eu tenho taxa de juros subindo e tenho produto da economia se contraindo. Só que, como é que eu vejo o efeito desse nível de preços de outra forma? Então, eu tenho que sair um pouco do modelo ISLM e começar a introduzir o modelo oferta agregada, demanda agregada. Então, quando a gente começa a pensar em termos de oferta agregada e demanda agregada, a gente tem algo aqui. O que a gente tem aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem a demanda agregada da economia. A gente já falou que a demanda agregada da economia é o quê? É quando a gente pega a IS e a LM, pegando IS e LM, a gente tem a demanda agregada da economia. E como é que a gente representa a demanda agregada da economia? A gente apresenta dessa forma. Né? Quando o produto está em equilíbrio com a demanda agregada, que é DA. DA é isso aqui, né? Demanda agregada. Ou seja, a gente apresenta a demanda agregada como sendo o quê? A soma de D, de C mais I mais G. Né? Que é a demanda agregada da economia. Certo? Então, quando há esse equilíbrio, Y igual a demanda agregada, a gente tem o quê? A gente tem I mais G é igual a S mais T. Então, quando a gente tem a demanda agregada em equilíbrio, significa o quê? Cada ponto ao longo dessa curva de demanda agregada aqui, a economia está em equilíbrio, ou seja, a demanda agregada está igual ao produto da economia em qualquer um desses pontos. Só que, em qualquer um desses pontos, eu tenho o quê? O que acontece quando eu tenho Y0? A gente viu aqui no modelo SLM que esse Y0 está atrelado a uma taxa de juros zero, e esse Y0 está associado ao quê? Ao nível de preços P0. Aqui nesse eixo eu não tenho P, mas se eu quisesse pôr uma relação entre o nível de preços e o produto da economia, o que eu teria? Eu teria aqui no gráfico da demanda agregada. Demanda agregada demonstra o quê? Demonstra que para cada
demanda agregada de equilíbrio, eu vou ter um par ordenado, onde eu tenho em algum local um produto da economia, Y0, e nível de preço da economia, Y0. O que acontece se esse ponto de equilíbrio for deslocado? Quando, por exemplo, eu estou nesse ponto, esse ponto C equivale a esse produto Y0, aqui, né? Mas equivale também a uma taxa de juros R0. E também diz respeito ao nível de preço P0. Quando eu ponho aqui nesse gráfico de demanda agregada, nível de preço P0, então esse par ordenado Y0, P0 é o quê? É esse ponto C. Só que aí o que acontece aqui? O que acontece quando eu tenho P1? Quando o nível de preço sobe para P1, eu saio do ponto C e vou para quê? Do ponto B. Y1, P1. O que é que está acontecendo em Y1, P1? Em Y1, P1, eu estou saindo do ponto C, estou indo para o ponto B, então o meu produto vai cair para cá, Y1. E nível de preços está indo para onde? Está saindo de P0, está indo para P1. Taxa de juros está saindo de R0, está indo para R1. Então, o que é que eu tenho? Nível de preços está indo para P1, tem um outro ponto de equilíbrio, que é no ponto B. Só que aí, o que está acontecendo aqui? Nível de preço continua subindo, sobe para P2. Então, saio daqui, venho para cá, tenho essa nova LM no ponto A. O que é que está acontecendo no ponto A? O produto cai ainda mais e a taxa de juros sobe ainda mais. Que nível de preço é esse? P2. Então, como é o nível de preço P2, sobe para P2, o produto cai para Y2, então B já não é mais o ponto de equilíbrio passa a ser A. Que é o quê? A é Y2, P2. Então, a gente vê que há uma correspondência na demanda agregada. A curva de demanda agregada, como qualquer curva de demanda, é uma curva negativamente inclinada da quantidade com relação ao preço. Toda curva de demanda tem essa característica, né? Ser negativamente inclinada com relação negativa entre preço e quantidade. Só que aqui, como eu estou agregando todos os bens e serviços da economia, essa quantidade é o quê? É todo o produto da economia, toda a renda da economia. E também, como eu estou agregando todos os preços, é o nível de preços da economia. Não é o preço só de um, ou dois ou três produtos. Sim. Todos os preços de todos os produtos da economia. Então, eu tenho aqui a curva de demanda agregada. Tendo a curva de demanda agregada, eu vou ter infinitos equilíbrios, né, ao longo da curva de demanda agregada, e cada ponto de equilíbrio desse vai corresponder ao quê? A um par ordenado de produto e nível de preços, certo? O que acontece quando eu pego a demanda agregada e tento pensar em igualar com a oferta? A gente sabe que o equilíbrio de mercado encontrado por Marshall, quando ele derivou sua teoria da demanda, ocorre quando a gente iguala a demanda com a oferta. Quando a gente iguala a demanda com a oferta, a gente tem aquele gráfico famoso, né? De oferta e demanda. Aqui é a oferta, aqui é a demanda, e esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio de mercado, né? Está em outra cor. O equilíbrio de mercado que vai determinar um determinado nível de preço, uma determinada quantidade de equilíbrio. Muito bem. Isso, Marshall derivou para um mercado individual, né? Mas, o que acontece quando a gente está pensando não apenas em um mercado individual, a gente está pensando em uma economia inteira, em todos os mercados. Em todos os mercados a gente agrega. Então, a gente pensa em uma demanda agregada e em uma oferta agregada. Essa é a curva de demanda individual, essa é a curva de oferta individual. Agora, quando a gente agregar toda a oferta da economia e juntar com toda a demanda da economia.
A gente vai ter que fazer alguma coisa assim, né? Pegar essa demanda e adequar uma determinada oferta. O que é que essa oferta tem de pitoresco aqui? Essa oferta tem um negócio pitoresco aqui, né? Que é? O que é que essa oferta tem de pitoresco? O que essa oferta tem de pitoresco é o fato de que ela não é assim. A gente sempre pensou em oferta desse tipo, né? Mas ela não é assim. Como é essa oferta? Essa oferta é horizontal. Por que será que essa oferta é horizontal? Sendo essa oferta horizontal, a gente tem algo assim, ó, que é isso aqui. Isso aqui é a quantidade de equilíbrio, né? A gente vai ter um Y aqui, Y estrela, que é o produto de equilíbrio, que ocorre quando eu estou pegando essa demanda agregada aqui e estou igualando essa demanda agregada com a oferta agregada. Eu estou chamando esse YS de oferta agregada. Então, a oferta agregada é uma reta horizontal e a demanda agregada é essa curva negativamente inclinada. Né? Então, onde é que eu igualo a oferta com demanda agregada? Aqui. Estou igualando aqui a oferta com demanda agregada. Né? Nesse ponto de Y. Y estrela. Certo? A grande questão é que eu estou escrevendo aqui embaixo, ó, oferta agregada keynesiana. Que característica é essa dessa oferta agregada keynesiana? Tem algo pitoresco aqui, ó. O nível de preços ele tem uma barrinha em cima, significa que ele está fixo. Ele não está fazendo isso aqui, ó. Aqui o nível de preço está variando, né? Mas aqui o nível de preço está fixo. Quando o preço está fixo, isso significa que minha oferta agregada é uma reta horizontal. Se a minha oferta agregada é uma reta horizontal, qualquer estímulo que houver à demanda agregada vai gerar um aumento do produto. Se houver uma queda da demanda agregada, o que acontece? O produto cai bastante. Se houver um estímulo à demanda agregada, o produto cresce bastante. Esse é um dos princípios básicos do keynesianismo, né? A ênfase na demanda agregada e procurar e analisar políticas que estimulem a demanda agregada. Por quê? Porque o keynesianismo pensa uma oferta agregada com essas características, uma reta horizontal, e se a oferta agregada for uma reta horizontal, então o estímulo à demanda agregada vai determinar o equilíbrio da economia. Certo? Por isso que os economistas keynesianos enfatizam tanto a importância de estímulos, políticas de estímulos à demanda agregada. Porque eles veem a economia como tendo essa oferta agregada assim, horizontal. Muito bem. Já que a gente apresentou o modelo oferta agregada, demanda agregada, vamos ver então as consequências das políticas monetária e fiscal para esse modelo. Vamos pensar, como os keynesianos pensam sempre em demanda agregada, vamos pensar nas consequências de aumento da oferta de moeda. No exemplo anterior, o que é que estava acontecendo? O nível de preço estava subindo e a oferta de moeda estava fixa. Aqui a gente está fazendo o contrário. A gente vai pensar em uma coisa diferente. Aqui vai ser a moeda que vai subir e o nível de preços que vai ficar fixo. Olha o nível de preços inicial. P0, M0. E aí o que aconteceu? O governo
praticou uma política monetária expansionista. Ele expandiu a oferta de moeda e manteve, o nível de preço se manteve igual. Então, quais serão as consequências disso? Numerador crescendo, denominador permanecendo no mesmo lugar. Isso significa que eu vou ter como consequência o quê? Essa fração vai crescer, né? Essa fração vai crescer porque o denominador continua fixo, mas o numerador está subindo. O numerador subindo, denominador fixo, significa que a fração cresce. Se a fração cresce, significa o que em termos de política monetária? Significa esse deslocamento da curva LM para a esquerda, para a direita e para baixo. Né? Inicialmente eu tenho o ponto A como ponto de equilíbrio. Ponto A significa o quê? Taxa de juros R0, produto da economia Y0. E aí, depois de um tempo, o que é que eu tenho? Esse é o produto inicial da economia. E aí, com a expansão da oferta de moeda, de M0 para M1, há um deslocamento da LM, dessa LM inicial para essa outra LM. Então, a LM está aqui, se desloca para baixo e para a direita. Isso equivale a quê? O meu ponto de equilíbrio vai sair do ponto A e vai para o ponto B. A IF não se desloca, permanece fixa no mesmo canto. A única coisa que se desloca é a LM. Eu saio do ponto A, vou para o ponto B, e o ponto B será meu novo ponto de equilíbrio. O que esse ponto B está me dizendo? O ponto B está me dizendo que agora eu tenho o quê? Agora eu tenho algo assim. Agora eu tenho um novo nível de taxa de juros, que é mais baixo, e um novo nível de produto, que é mais alto. Né? Produto aumentou, taxa de juros caiu. Então, eu saí do ponto A, fui para o ponto B quando o governo resolveu praticar essa política monetária expansionista. O nível de preço não se modificou. Certo? Quais são as consequências disso para o nosso novo modelo de oferta agregada e demanda agregada? O que uma política monetária afeta? A oferta ou a demanda agregada? A política monetária afeta a demanda agregada. Então, o que vai acontecer aqui é que a demanda agregada, que antes estava nesse nível dessa demanda agregada rosinha aqui, o que acontece nessa demanda agregada rosinha? Se a oferta agregada é essa aqui, ou seja, a oferta agregada keynesiana, né, uma reta horizontal, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa reta horizontal aqui. Ó. A gente tem essa reta horizontal, onde o nível de preços P0 ele não está se alterando. Né? O que está acontecendo com o P0 aqui? Não se altera. Aqui está em P0, aqui continua em P0. Então, não há alteração do nível de preço, então tem essa oferta agregada aqui. Né? Tá mais bonitinho. Oferta agregada é uma reta horizontal, certo? Aqui a reta horizontal, oferta agregada. O que essa reta horizontal está me dizendo? Antes eu tinha esse ponto de equilíbrio, onde eu tinha esse nível de produto, está aqui, Y0, e esse nível de taxa de juros R0. Né? Só que aqui eu não mostro taxa de juros, só mostro nível de preço. O que foi que aconteceu com o nível de preço? Permaneceu inalterado. Ele não se altera. Então, quando eu tenho esse deslocamento da curva LM para baixo e para a direita, esse deslocamento causa dois efeitos. Um, a queda da taxa de juros e outro, o aumento do produto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um aumento do produto, de Y0 para Y1. Então, meu novo produto, Y1, está aqui.
O que a política monetária vai fazer com a demanda agregada? A política monetária afeta a demanda agregada da seguinte forma. Quando a política monetária é praticada, a demanda agregada se desloca para cima e para a direita. Então, se deslocando para cima e para a direita, eu saio do ponto A, vou para o ponto B, que é o meu novo ponto de equilíbrio. É o novo ponto onde a oferta agregada se iguala com a nova demanda agregada. O ponto B é o quê? É um ponto onde eu tenho um novo produto da economia, mas o que aconteceu com o nível de preço? Não se alterou. Aqui, ó, nível de preços não se alterou. Então, o que essa política monetária me causa é o quê? É um aumento do produto da economia e nível de preços fica inalterado. Ou seja, o que é aqui do ponto A para o ponto B, essa diferença entre antigo produto para o novo produto. Né? Parece que a gente encontrou o santo graal da política econômica. Né? O aumento do produto sem que o nível de preços se altere e a taxa de juros caia. Olha aí, parece que a gente conseguiu encontrar a política econômica ótima. Será? Obviamente, sempre que se tem uma teoria, como essa teoria da demanda agregada keynesiana, que aponta que a oferta agregada é uma reta horizontal, alguns economistas começaram a pensar, será que existe essa política monetária tão maravilhosa, onde aumenta a oferta de moeda, o nível de taxa de juros cai, o produto da economia sobe, e o nível de preços permanece inalterado? Então, uma série de economistas começaram a se debruçar sobre essas consequências da política keynesiana e começaram a pensar o seguinte, o que dizia a teoria clássica da oferta agregada? A teoria clássica da oferta agregada dizia basicamente o seguinte, eu tenho aqui, uma demanda agregada inicial, que é essa rosinha aqui, e eu tenho aqui uma oferta agregada keynesiana, que é essa aqui. Né? E o que essa oferta agregada keynesiana está me dizendo? Essa oferta agregada keynesiana está me dizendo o seguinte, o nível de preços, que eu estou chamando de P0, ele não se altera. Né? P0 ele tem essa característica de que é o nível de preços que está aqui. Né? Ó, esse nível de preços está fixo. Ele não se altera. E aí? O que acontece se eu tenho inicialmente? Vou tirar isso aqui. Inicialmente eu tenho só esses dois aqui. Ó. Essa igualdade entre demanda agregada e oferta agregada. Eu vou chamar aqui oferta agregada. E aqui eu vou chamar de demanda agregada. Eu vou pôr essa demanda agregada rosinha, para deixar claro que é a demanda agregada inicial, certo? Demanda agregada inicial, essa rosinha aqui. E aqui eu tenho a oferta agregada. Eu vou pôr verde. Pronto. Oferta agregada em verde é a oferta agregada keynesiana. Por que é em verde? Porque aqui o nível de preço não está se alterando. Né? O nível de preço aqui está fixo. Certo? Está fixo esse nível de preços. E aí, que tipo de política a gente está tendo aqui? O que a gente está praticando é uma política fiscal expansionista. O que é política fiscal expansionista? É aumento nos gastos do governo. Estou escolhendo
um tipo de política austeridade condicionista que aumenta os gastos do governo. Poderia ser o quê? Poderia também ser diminuição dos tributos. Tem dois tipos de política austeridade expansionista: aumento dos gastos do governo ou diminuição de tributos. Aqui a escolha foi por aumento dos gastos do governo. Certo? O governo aumenta os gastos, então desloca a demanda agregada para cá. Desloca a demanda agregada para a direita e para cima. Né? Demanda agregada para a direita e para cima. Se o nível de preços não se altera, eu saio desse ponto e vou para esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Opa! Muito pequenininho esse A, né? Aqui eu ponho ponto A. Certo? E vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Botar um B maiúsculo. Esse A está muito pequenininho. Vou mudar o tamanho. Ah, agora sim. Ponto A, que é aqui, antiga demanda agregada, oferta agregada. Ponto B, nova demanda agregada, com a minha oferta agregada que não variou. Certo? Ponto B está aqui. Então, antes eu tinha o quê? Eu tinha esse Y0, que estava aqui. Né? Não vou botar de azul, não, vou botar outra cor. Laranja. O que é o laranja? Laranja é o Y0, que era o produto inicial. Depois que eu saí dessa demanda agregada rosinha e fui para essa demanda agregada azul clara, houve esse deslocamento por causa da política fiscal de aumento de gastos, né? Essa política de aumento de gastos desloca a curva IS para cima e para a direita. Então, eu saí do ponto A, aqui, e fui para o ponto B, aqui. Né? Esse é o novo ponto de equilíbrio, ponto B, onde eu tenho o produto que deixou de ser Y0 e passou a ser um produto Y2. Muito bem. Qual é o grande problema do ponto B? O grande problema é que a teoria clássica da oferta agregada diz o quê? A teoria clássica da oferta agregada diz o seguinte: o produto da economia ele é função de capital e de trabalho. O que isso significa? O produto ser função de capital e trabalho. Significa que para o produto sair daqui e vir para cá, sair de Y0 para ir para Y2, é necessário que eu tenha mais capital e mais trabalho nessa economia. E foi isso que ocorreu. Para eu sair do ponto A e vir para o ponto B, eu tive mais capital e mais trabalho empregados nessa economia? Não, né? Eu tive o quê? Um aumento dos gastos do governo. Então, a escola clássica diz o seguinte: esse produto aqui vai permanecer no mesmo lugar enquanto não houver aumento de capital ou aumento de trabalho. Enquanto eu não tiver ou um ou outro, ou ambos, aumento de capital ou aumento de trabalho, isso significa o quê? Isso significa que o produto vai permanecer fixo. O produto vai ficar no mesmo patamar. Ou seja, o produto vai ficar fixo enquanto eu não tiver um aumento do capital e aumento do trabalho. Então, o que é que significa isso aqui? Produto fixo. Esse produto fixo aqui vai ser igual a Y0. Y0 é o quê? Esse produto fixo aqui. E aí a gente tem um debate interessante, né? O que é isso aqui? P0. Deixa eu tirar o zero para ficar mais claro. O que é P barra?
P barra é o que defende os economistas keynesianos, dizendo que a oferta agregada, ela é horizontal porque nível de preços é fixo, nível de preço não varia. E o que é Y barra? Y barra é o que defende os economistas clássicos ao dizer que o produto da economia não vai variar enquanto não houver variação de capital e de trabalho. Então, a gente tem duas posições extremas. Para os clássicos, a oferta agregada é essa aqui. A oferta agregada da economia para os clássicos, eu vou pôr aqui de laranja, né? Ela tem essa característica. A oferta agregada, ela é uma reta vertical. Para os keynesianos, ela é uma reta horizontal. Então, se a gente pensar no meio termo, qual seria o meio termo entre uma reta horizontal e uma reta vertical? O meio termo talvez fosse algo assim, ó. Uma reta, se essa reta aqui é 90 graus, que essa reta aqui é 0 graus, então a gente pega uma reta de 45 graus, que é o meio termo entre 0 e 90. O que é o meio termo entre 0 e 90? 45. E o que é que essa reta de 45 graus me diz? Essa reta de 45 graus me diz o seguinte, que essa política de deslocar a curva de demanda agregada daqui para cá vai me gerar uma curva de oferta agregada de 45 graus. O que eu ponho? Talvez essas aqui, ó, azul escura, né? O que é essa oferta agregada azul escura? Essa oferta agregada azul escura é o quê? É a junção da minha antiga. Eu chamarei isso de ponto C, né? O que é o ponto C? Eu saí do ponto A, fui para o ponto B, mas eu descobri que no ponto A eu tenho o quê? Eu estou em cima tanto da oferta agregada keynesiana quanto da oferta agregada clássica. No ponto B, eu só estou em cima da oferta agregada keynesiana. E o que seria o ponto C? O ponto C eu estou em cima de uma oferta agregada aqui, que não é nem a keynesiana, nem é a clássica. É o quê? É uma oferta agregada intermediária, né? Essa reta, que é uma reta de 45 graus, que mostra um ponto intermediário entre algo extremo, que é a oferta agregada keynesiana, e outro extremo, que é a oferta agregada clássica. Né? Então, essa oferta agregada aqui é uma oferta agregada intermediária, onde o ponto C vai me dizer o quê? O produto da economia não cresce de Y0 para Y2, mas ele cresce de Y0 para Y1. Então, é isso que o ponto C me diz. Essa política expansionista de aumento de gastos públicos faz com que eu saia do ponto A, difícil, saia do ponto A e vá para o ponto C. Né? A ideia básica é o quê? É que keynesianos vão discordar, vão dizer que no ponto C, o que é que está acontecendo aqui? O nível de preço está subindo. Né? De quê? O nível de preço aqui está subindo de P barra para P1. Os keynesianos vão discordar e vão dizer, não. O nível de preços não sobe, ele está fixo. Então, na verdade, o meu deslocamento é de A para B. E em B eu vou ter o quê? Eu vou ter um produto da economia, que é Y2. Por outro lado, os clássicos vão dizer o quê? Enquanto não houver
Enquanto não houver aumento de capital ou de trabalho nessa economia, o que vai acontecer é que você vai sair de P barra e vai até P2. O que é P2? P2 é exatamente esse nível de preços que a economia tem quando o produto não se altera. Né? O que é esse ponto aqui? É o ponto de equilíbrio da minha velha oferta agregada vertical e da minha nova demanda agregada. A demanda agregada se deslocou. Como é a minha nova demanda agregada? Está aqui. Ó. Essa DA, vou escrever de azul clarinho. Né? O que essa DA azul clarinho está me dizendo? Que houve esse deslocamento da demanda agregada. Mas, para os clássicos, a oferta agregada não se deslocou. Permaneceu aqui essa oferta agregada laranja. E essa oferta agregada laranja me dá esse equilíbrio. Né? O que esse equilíbrio está me dizendo? Esse equilíbrio está me dizendo que eu tenho um equilíbrio no ponto D de dado. O que é que esse ponto D de dado me diz? Esse ponto D de dado me diz o seguinte: enquanto que capital e trabalho não se alterarem, a economia vai ter essa oferta agregada vertical. Essa é a visão clássica. A visão keynesiana é o quê? Que nível de preços é sempre fixo, portanto, eu vou ter deslocamento de A para B. A visão clássica diz: produto da economia é sempre fixo, enquanto capital e trabalho não se alterarem, então eu tenho deslocamento de A para D de dado. Obviamente, são as interpretações extremas, né? A interpretação extrema dos clássicos é o quê? Deslocamento de A para D de dado. A interpretação extrema dos keynesianos é um deslocamento de A para B de bola. Né? E aí, qual será a interpretação correta da teoria econômica? Será que existe uma interpretação correta da teoria econômica? Na verdade, existe uma solução de compromisso, né? A solução de compromisso é dizer que o deslocamento é de A para C. Por quê? C é um ponto intermediário, né? Não é nem B, onde a oferta agregada é completamente horizontal, e nem é D, onde a oferta agregada é completamente vertical. Se fosse D, o efeito dessa política fiscal seria o quê? Só aumento de preços sem nenhuma alteração de produto. Se fosse B de bola, o efeito seria o quê? Só alteração de produto sem nenhuma alteração de preços, né? O preço fica fixo. Então, esses dois pontos, B e D, são pontos bem extremos. Por isso que a maioria dos economistas hoje aceita que o ponto C, o ponto intermediário, seja o que provavelmente deve acontecer com a economia quando a gente tem esse aumento dos gastos do governo. Ou seja, aumenta os preços em um determinado patamar, de P barra para P1, e aumenta o produto em um determinado patamar de Y0 para Y1. Então, esse deslocamento de A para C é o que é aceito pela maior parte dos economistas, com uma pequena parcela de economistas dizendo que, em condições extremas, pode ser que o deslocamento venha a ser de A para B. Outra parcela de economistas diz que, em condições extremas, pode ser que o deslocamento seja de A para D de dado. Mas essas são visões bem minoritárias. A grande maioria dos economistas utiliza os dados, faz a estimação e acaba dizendo, ó, na maioria das vezes, a curva de oferta agregada tem essa declividade. Bem parecido com a declividade que a gente já viu quando a gente investigou o equilíbrio marshalliano, né? O que é que o equilíbrio marshalliano me diz?
me diz que a minha curva de oferta é mais ou menos assim, né? Ela tem essa característica, a curva de oferta assim, crescente. Essa curva aqui parece mais o quê? Com a vertical ou com a horizontal? Nenhuma das duas, né? Essa curva aqui parece mais com essa curva aqui. Essa curva crescente, onde eu tenho esse crescimento do produto da economia, ao mesmo tempo em que os preços também estão crescendo. Então, essa curva aqui é uma curva parecida com a curva típica, curva de oferta típica, onde produto e preços estão crescendo na mesma direção. Ao contrário do que acontece com a curva de demanda, né? Onde quando o produto cresce, o preço cai. Quando o produto cai, o preço cresce. Então, curva de demanda, ela é negativamente inclinada, a curva de oferta é positivamente inclinada. Em situações muito extremas, é que a curva de oferta pode ser completamente horizontal ou completamente vertical. Mas a maioria das vezes ela é positivamente inclinada. Certo? Muito bem. Será que a gente pode ficar por aqui? Talvez na próxima aula a gente vai discutir essa questão, a visão contratual do mercado de trabalho. A gente vai ver os modelos de salários rígidos, salários flexíveis, e a gente vai continuar esse debate. Agora, o mais importante é apresentar, na aula de hoje foi ter apresentado a oferta agregada, que pode ter essa forma, ou, na maioria das vezes, essa forma aqui, né? E o efeito disso com a demanda agregada, quando a gente tem algum tipo de política de estímulo à demanda agregada, seja política fiscal, como aqui, seja política monetária, como aqui. Né? Aqui a política monetária fez o quê? Estimulou o deslocamento da demanda agregada para cima e para a direita, da mesma forma que a política fiscal fez aqui. Né? Estimulou o deslocamento da demanda agregada para cima e para a direita. Certo? A aula de hoje, então, a gente fica por aqui, uma aula mais curta. Então, aproveitem essa aula e ao longo da semana a gente tem outra aula síncrona. É isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até lá. Tchau.